Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos sobre fonética e fonologia. Nas aulas anteriores nós já discutimos alguns fundamentos da fonética e da fonologia, né? As aulas ficam gravadas, quem não pôde assistir, volte lá nos vídeos, né? Nós falamos sobre a diferença entre fonética e fonologia, compreendendo esses campos, como esses campos se articulam, né, lá na descrição e na análise dos sons da fala, um focando mais o aspecto físico, é o caso da fonética, o outro mais a distinção dos sons, é o caso da fonologia, né? Então, nós exploramos já na última aula, mais especificamente, a fonética articulatória, com um enfoque nessas características físicas, né, e fisiológicas do som, como a gente produz o som, o que a gente coloca em funcionamento para produzir um simples som, né, um F, né, quantos articuladores estão funcionando, e todo um sistema aqui é necessário, desde lá dos pulmões, empurrando o ar, né, ar que a gente já respirou, para produzir os sons, até a parte final aqui, que é o trato vocal, né. Então, a partir disso, nós vimos que a fonética estuda esses aspectos físicos, né, e claro que ela não atua isoladamente, ela estabelece interlocução com outras áreas do conhecimento, como a ciência da fala, os sistemas de síntese e reconhecimento de voz, da Alexa aí da casa de vocês, por exemplo, né? Ou mesmo esses reconhecimentos que a gente faz no celular, que amplia muito, né, as possibilidades de aplicação da fonética na atualidade. E claro, né, pessoal, pensando também no ensino de língua, né? E línguas no plural, porque é um aspecto muito importante, desde a alfabetização das crianças. Aliás, quem tem filhos ou convive com crianças tem um contexto muito privilegiado para fazer análises fonéticas e fonológicas, né, percebendo como as crianças vão se apropriando dos sons, reproduzindo sons, fazendo hipóteses com sons, com palavras, é algo muito rico. E nós também avançamos analisando a fonética e fonologia, pensando na complementação entre ela, e a ênfase sempre tem recaído nas nossas últimas aulas na fonética, né? Tanto que eu deixei uma atividade para vocês. Hoje eu trouxe as atividades dentro dos slides, tá, pessoal? Vou fazer dessa maneira, ver se fica melhor. Já abordo direto com vocês. E ali em cima tem uma lista dos órgãos envolvidos. Na imagem que eu mostrei anterior, ela já está preenchida. Eu vou usá-la porque eu não consigo preencher aqui diretamente nesse arquivo, tá? Que é uma imagem. Então, o que eu queria que vocês fizessem, para que vocês se apropriassem desses nomes. São nomes que, vejam bem, né, não... A Milena colocou ali os links, né, do mural de aviso, onde ficam disponíveis os materiais, os vídeos, e esse da última aula está especificamente lá. O da aula de hoje eu já inseri dentro do slide, tá? Acho que pode facilitar. Vou ver, qualquer coisa eu mudo. Então, esse material aqui é para que vocês revisitem a leitura da apostila, se apropriem das nomenclaturas, nem todas elas são nomenclaturas que a gente utiliza no dia a dia, né? Palato mole, úvula, la, laringe, palato duro. Então, é muito importante reconhecer ali cada um desses elementos, ok? E aí, vocês devem ter feito... Vou colocar aqui uma resposta parecida com essa, né? Então, olha só, vamos analisar essa imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o máximo possível aqui. Em que a gente percebe aqui todos os órgãos
articuladores envolvidos na produção do som, né? Então começa lá embaixo, ó, o último elemento ali da coluna esquerda, né? Diafragma. O diafragma empurra o ar, né? Empurra os pulmões, que devem estar cheios de ar. E já falamos que sem ar não há som, né? Se a gente só abre a boca, ó, sai nada, né? Precisa do ar, sem o ar não há som. E dali em diante começa um caminho. Percebam que as setas, elas não estão exatamente no percurso, né? Por exemplo, dos pulmões, o ar passa pela laringe, depois pela epiglote, depois pelas cordas vocais, né? E assim vai subindo até que chega na cavidade oral, né? Porque ou o ar sai pela boca, ou o ar sai pelo nariz, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Ali na cavidade oral, nós vamos ter alguns elementos que vão auxiliar na produção do som. Tem o maxilar, e mesmo que ele não seja um elemento que um articulador que interrompa a passagem do ar, é claro que o maxilar é importante porque ele sobe e desce, né? Nós vimos inclusive isso para a produção dos sons orais, e é o o, né? Como a boca se movimenta de cima para baixo e de frente para trás. Então o maxilar tem um papel importante na produção dos sons pela movimentação de cima para baixo, de frente para trás, no caso das vogais, e mesmo pela abertura e fechamento da boca nos casos das consoantes. E aqui dentro da boca há uma série de, e mesmo não dentro, né, mas externamente, como é o caso dos lábios, há uma série de articuladores também que auxiliam nessa questão. Por exemplo, os dentes, né, às vezes para produzir alguns sons, olha o F, né, como nós utilizamos tanto o lábio quanto os dentes. Um T, que fica ali naquele morrinho que eu falei para vocês, né, atrás dos dentes, no palato, alguns pronunciam mais próximo do dente, um, um som que não é do português, mas, por exemplo, o TH do inglês, né, que é um som diferenciado, em que a língua fica no meio dos dentes, né, para produzir um th, think, enfim, a gente vai utilizando o que nós temos, e o que nós temos aqui na cavidade oral é língua, dente, palato, úvula, certo? E às vezes o ar sai pela cavidade nasal. Então, essa imagem, ela tem lá no livro de vocês, e é bom a gente se apropriar desses nomes, né? Porque é muito rico saber identificar quais são cada um deles aqui e a função. Para a produção dos sons, é preciso identificar exatamente quais desses articuladores entram em funcionamento, né? É claro que sempre o pulmão vai estar funcionando, sempre o diafragma vai empurrar o ar para qualquer som, né? Mas a partir do momento que chega, passa ali pela, pela faringe, né? Já há uma distinção, que é o caso das construções sonoras e surdas, que vai distinguir alguns sons, por exemplo, as vogais são sempre sonoras, mas há algumas consoantes que são surdas. Então já há uma distinção logo ali nas cordas vocais, e dali para frente, o que encontrar no meio do caminho que obstruir o som, claro que não é um encontro aleatório, né? Cada letra, cada som vai colocar em funcionamento um desses elementos. Eu não posso produzir um M do mesmo jeito que eu produzo um T, porque não dá certo, né? Um som de M, ele é nasal, ele vai sair pela cavidade nasal. Se eu tampo o nariz, eu nem consigo produzir um som de M, né? Mas se eu tampo o nariz, eu produzo um som de T, de P, normalmente, porque esses sons não são nasais. Então, dependendo do som, nós colocamos em funcionamento alguns articuladores. Os órgãos, que funcionam aqui para, desde que, desse momento em que o ar é empurrado, eles funcionam em todos os sons, ok? Então, para produzir qualquer som, nós precisamos encher os pulmões de ar, empurrar esse ar vai passar ali por esse percurso, né, que vai até ali as cordas vocais, onde aí, já dependendo do som, há um relaxamento das pregas, quando o som é surdo, ou a vibração das pregas, quando esse som é
Vamos ver se esse fonema é sonoro, ok? Então, isso aqui é para que vocês possam se apropriar dos termos, revisitar essa imagem, porque a gente vai o tempo todo aqui se utilizar desses nomes, pelo menos enquanto estivermos tratando de fonética. Na questão 2, nós temos lá, tape os ouvidos com as mãos e pronuncie as palavras em voz alta. Observe como você realiza o primeiro som de cada palavra e classifique-o como surdo ou sonoro. Então, veja, aqui o nosso enfoque é o perceber se as cordas vocais vibram ou não. O que a gente faz? Coloca a mão aqui, pressiona, né? Pressiona bem essa região e percebe, por exemplo, num som de t, 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 né? E num som de k, que é o som de cato, né? Vamos pensar especificamente nos primeiros ali, né? Nos primeiros sons. Cada letra produz um som, né? E não a palavra toda, porque a palavra toda, cada letrinha ali vai ser um som. Então, né, vamos pensar aqui, por exemplo, no T, 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 T. O T, ele é surdo, ele não vibra as cordas vocais. Olha como é diferente no caso de letra B, o J, né? J, 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 T, J, J. O T, ele é surdo, o G, ele é sonoro, né? J, J, T, 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 J. Então, a atividade aqui, ela quer exatamente que a gente consiga identificar quais são, não decorar, né? Tentar perceber mesmo quais são os sons surdos e quais são os sons sonoros. Olha a letra C, zelo, né? Z, z, z. E uma questão importante, aqui nós estamos falando dos sons, do som do T, do som do J, que é o G, né? Do som de Z, que neste caso é o Z especificamente, e temos que ter o cuidado de não pronunciá-lo com o E, porque se você pronunciar com o E, vai parecer que todas são sonoras. Por quê? Porque estamos pronunciando uma vogal junto e toda vogal é sonora. As consoantes, algumas são surdas, outras não. Outras são sonoras, né? As surdas não vibram as cordas vocais, mas se eu pronuncio T, T, claro que vai vibrar, porque eu estou pronunciando tanto T quanto E ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer um esforço para produzir apenas o som consonantal, o que é difícil, né? Principalmente em português, que a gente usa muito pouco apenas os sons consonantais nas palavras. Então, é um e não T, porque a gente percebe de maneira mais clara que não é sonoro, e o T será sonoro porque estamos pronunciando o T e o E ao mesmo tempo. Ok? Vamos lá. O C, né, de cato, c, também é surda, né? E já nós vamos ver, por exemplo, que alguns sons, algumas letras têm mais de um som, né? Que estou pronunciando exatamente o som dessa palavra, cato. Então, o som de c, né? Vaca, o som de v, já é sonoro porque vibram as cordas vocais. Então, a ideia aqui é perceber quando esses primeiros sons aqui, na primeira letrinha ali, são surdos ou sonoros. O S, por exemplo, é surdo, de selo. O F também é surdo, não vibra as cordas vocais. O X também é surdo, não vibra as cordas vocais. Então, façam comparações, né? Os e o G. Olha como é diferente, né? O som de S e o som de G. Um som de P, que não vibra nada, como no caso do pato, surdo, e o som de D, 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 como já é sonoro, né? O G de gato, né? Que é o som de G. E olha que nós temos o som de G e o som de G, né? Porque o G ele pode ter
essas duas possibilidades, e o J também tem som de G. Nós estamos no âmbito dos sons, né, pessoal? Então vamos começar a perceber que não há correspondência de letra com som. Às vezes a letra tem mais de um som. O G, por exemplo, olha como a gente pronuncia uma palavra como gelo e como nós pronunciamos uma palavra como gato. São dois sons. É um som de G, G e um som de G, gato. Né? Uma mesma letra, mais de um som. Isso vale também para as vogais. Às vezes as vogais, nós temos o E e nós temos o E. Nós temos o O e nós temos o O. Né? Então, temos muitos casos em português de letras que têm mais de um som. Tá? Mas temos ali bato, B também é sonoro, né? B. Sempre sem a vogal, porque se a gente forçar a vogal, vai parecer que tudo é sonoro. Lhama. Lhama é uma palavra interessante, né? Poucas palavras em português começam com LH. E quando temos palavras como essa, elas são emprestadas, né? Sonora também, que é o som de lhe, 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 lhe. O V de verdadeiro também é sonoro. Algumas a gente percebe mais a vibração, né? E sapeca surdo. Então, a atividade aqui é simplesmente identificar se se trata de sons surdos ou sonoros. Na outra, um verdadeiro ou falso. Bem, olha aqui, né? Quanto à posição anterior, antero-posterior da língua, que nós vimos, né? Uma classificação para as vogais era essa posição antero-posterior, né? Essa movimentação de trás para frente, antero-posterior. E é o O. Ao mesmo tempo que baixa, e o A fica numa posição central, a gente tem um movimento de frente para trás também, que é a posição anterior-posterior. Então, a afirmação aqui é, quanto à posição anterior-posterior da língua, as vogais podem ser frontais, centrais e posteriores. IE, 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 a movimentação realmente, né? De frente, centro e posterior. O O, exatamente isso. Eu falo sempre essa sequência porque nela a gente percebe claramente essa movimentação. Né? IE, U, O, O. O que mais temos aqui? As vogais podem ser orais, an, en, in, on, e nasais, a, e, é. Isso aqui é o símbolo fonético de é. Depois eu mostro aqui no slide, tá? Mas é o 3 ao contrário. I, O, que é como se fosse uma letra C ou um O cortado ali de trás para frente. Então, as vogais podem ser orais e nasais? É verdade. Mas não é uma vogal oral, né, pessoal? Oral é a vogal que passa apenas pela cavidade oral. Nasal, aquela que passa tanto pela oral quanto pela nasal. E aqui só está invertido. Então, essa letra B é falsa, porque as vogais orais são A, E, I, O e O, e as vogais nasais é que são an, en, in, on, Fã, fã, né? Fã tem uma vogal, tem um F e um an, certo? Neste caso, uma vogal nasal. A B é falsa só porque houve essa inversão. Letra C. Se as cordas vocais estão relaxadas ou abertas, a corrente do ar passa livremente e o som é surdo. Quando estão aduzidas, fechadas e vibram, o som é sonoro. Né? Se as cordas vocais estão abertas e relaxadas, a corrente do ar passa livremente e o som é surdo. Quando estão fechadas e vibram, o som é sonoro. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Hum? Quando as cordas vocais estão relaxadas, a corrente do ar passa livremente e o som é surdo. Né?
e quando estão fechadas e vibram, o som é sonoro, né? É isso mesmo. Letra D, os fonemas A, U, I, que acumulam posição pós-tônica e final de sílaba, devem ser transcritos com A, U e I. Essa aqui nós ainda vamos ver hoje, deixei aqui, mas já falamos dessas posições finais, exato, dessas posições finais de sílabas que não são tônicas, né, que tem uma pronúncia mais fraca. Olha os exemplos ali. Mala, mala. Vocês percebem que nós não pronunciamos malá, malá, é mala. Esse segundo A ele é mais fraco, não é? Se tivéssemos aqui um computador, e há programas de computador para isso, medindo a intensidade do som, íamos perceber que esse segundo A ele é mais fraco. E é claro que quando a gente para perceber, também temos clareza em relação a um som ser mais forte ou ser mais fraco. Toda palavra tem uma sílaba tônica, seja ela acentuada ou não. Toda palavra tem uma sílaba que é mais forte, que é a sílaba tônica, né? E outra, ou outras, a não ser que ela seja, tem uma sílaba só, né? Se ela tiver mais de uma sílaba, a outra ou as outras serão mais fracas. Só que uma delas acaba sendo mais fraca de todas, geralmente é essa em posição final. E na hora de transcrever, a gente não usa o fonema de A, o fonema de U e o fonema de I, a gente vai usar um fonema diferente. São aqueles que aparecem ali nos exemplos, tá? Mas depois eu trato disso aqui. Então, essa letra D é verdadeira também, e a gente já vai perceber por quê. Ok? Eu volto a dizer que essas atividades são de fixação, de retomada, de revisitação, que é importante, porque a gente está diante de uma disciplina que é teórica, precisa voltar sempre a essa nomenclatura para a gente não se perder. Vou voltar aqui para os meus slides. E olha só, essa atividade também ficou pendente, eu já tinha feito as duas primeiras, né? Eu pedi para vocês identificarem se aqueles sons que aparecem ali na primeira coluna, ele, se os sons que aparecem na primeira coluna, ó, o som de A, o som de M, o som de AN, o som de O, que são os primeiros sons ali das palavras, se eles correspondem à imagem 1, à imagem 2 ou à imagem 3 ali em cima, e respectivamente representam sons orais, quando o som sai todo pela boca, som nasal, quando o som sai completamente pelas fossas nasais, ou quando sai tanto pela cavidade oral quanto pela cavidade nasal. E nós já fizemos o A de pato, né? O A de pato ele é um som oral, A, tanto que eu coloquei ali, né? Se eu tampo o nariz, A, não muda nada, né? Quando o som é oral, não passa ar pelo nariz, então se eu tampar o nariz, não muda nada, continua tudo normal. Agora, um som de M, me, me. Se eu tampo o nariz, nem sai. Ele é um som nasal. Então, se eu tampo o nariz, o ar para de passar pela cavidade, pelas fossas nasais, logo, o som para completamente. Esse segundo som é nasal. Já tinha feito. Agora, no caso de mãe, os sons vocálicos que nós chamamos de nasais, eles passam pela boca e pelas fossas nasais. Então, ele é um som que nós classificamos como nasalizado, então corresponde àquela figurinha 3 ali, em que o ar sai pela boca e sai pelo nariz. Esse som nasalizado sai então pela boca e pelo nariz, e se eu tampo, claro, o nariz para produzir um som como esse, eu tenho um som estranho, mas ainda sai som, porque sai tanto pela boca quanto pelo nariz. Né? Por isso que eu coloquei aqui que fica estranho mesmo, porque precisa sair pelos dois lugares. Ah, estranho, né? Professor de fonética tem que fazer essas coisas, né, gente? Vira memes. E o som de O para ovo, né? Bem, um som como O é um som oral, assim como o som de A, de pato,
Se ele é um som oral, ele sai pela boca, a imagem ali correspondente é a figura 1, tampando ou não tampando o nariz, fica tudo igual, ok? Já vimos isso. E na última aula também, percebam que eu estou retomando bastante coisa hoje, né? E vimos bastante teoria, então essa retomada ela é importante. Nós vimos a distinção, esses três parâmetros para a classificação das consoantes. Tem muita coisa envolvida aqui, né? De maneira geral, nós temos o ponto de articulação, que é o local onde, do trato vocal, onde ocorre a maior obstrução da passagem do ar. O modo de articulação, que é a maneira como o fluxo do ar é modificado ou interrompido, e a sonoridade, que diz respeito à presença ou ausência das vibrações. Como aquela atividade que nós fizemos, né? Observando ali as vibrações. E aí, nós temos, então, essas classificações aqui. Não vou retomar todas elas, já falei na aula passada, mas, por exemplo, ponto de articulação pode ser bilabial, lábio-dental, dental alveolar, pós-alveolar, palatal, alveolar e glotal, né? Como eu disse aqui no slide anterior, ó, nós estamos analisando onde ocorre, né? Então, aqui diz respeito a onde ocorre a obstrução. É com os lábios, é com lábio com dente, é só com dente, é com alvéolo, né? O palato duro, palato mole, velar, glotal, como esse som é produzido. Um som como P, por exemplo, né? Sem o E, claro, né? Ele tem um ponto de articulação que é bilabial. Olha só, B, né? Os dois lábios ali funcionando para produzir o som. Ele bloqueia o ar, né? E produz o som. B, B, P, B. No caso aqui, o P de pato especificamente. Percebam que, para indicar os sons, nós usamos os colchetes ali, né? E o símbolo fonético. Tenho mostrado bastante símbolos fonéticos aqui para vocês e vou começar a intensificar isso agora para a gente já fazer algumas transcrições, tá? Então, o som do P, ele é bilabial, né? Modo de articulação, diz respeito à maneira, o modo de articulação, maneira como esse som é produzido. É oclusivo, é fricativo, é nasal, é lateral, então como o som, o ar passa ali por meio dessas articulações, né? Vibrando, é um som africado. Então, ainda pensando no P, no modo de articulação especificamente, como eu disse antes, o som ele é totalmente obstruído, né? Ó. O ar fica obstruído até que eu abra a boca e produza o som de P. Então, neste caso, em que o ar é totalmente bloqueado por um momento, né? E depois liberado com uma pequena explosão, a gente tem esse caso aqui, que são as oclusivas. Bilabial, oclusiva, né? E o terceiro parâmetro é a identificação da sonoridade. P, 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 né? O P é um som surdo. Então, uma análise desses três parâmetros, das consoantes, precisa passar por esses três parâmetros, que é o ponto de articulação, o modo de articulação e a sonoridade. Tá? Vou deixar os outros para vocês fazerem, e aí na próxima aula eu já começo por ele. Então, de observar aqui, né? O som de F. Ah, professor, não sei. Lá na apostila de vocês tem toda uma descrição, né? Na última aula eu falei dessas classificações aqui, tentando distingui-las uma a uma, para que a gente comece a reconhecer as diferenças, né? E é bom, é muito importante esse revisitar, por isso que eu deixo várias atividades aqui, depois retomo, para que a gente possa
sempre progredir, né? E na hora de falar sobre isso, a gente se reconhecer, porque são muitas nomenclaturas novas. Então vejam, né, já fazendo essas atividades, a gente percebe que há muito mais sons do que letras, né? Falei para vocês no caso dessa letra aqui, né? Como, por exemplo, o G, ele tem som, olha uma pronúncia como gato, né? E uma pronúncia como gelo. É a mesma letra, só que nós temos sons diferentes, né? Um som de G e um som de G. Isso não é característico apenas do G, né? Às vezes, nós temos um som que tem vários, uma letra que tem vários sons. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, para começar a fazer a transcrição fonética, porque nós temos um, uma gama de possibilidades a partir do alfabeto fonético internacional, que vai nos dar fonemas distintos para cada som. Então, nós temos o som de G e nós temos o som de G. Para cada som, nós temos um símbolo fonético. Então, nós temos letras que têm mais de um símbolo fonético, porque terão, como neste caso, mais de um som. Tá? Já falando em transcrição, uma coisa importante que eu volto, que eu sempre falo, nós fazemos transcrição entre colchetes, sempre. Começo com colchetes e termino com colchetes. Uma palavra como gato, né, em que o som é de G, nós vamos ter algumas possibilidades, tá? O que temos que perceber na hora de realizar transcrição? Uma transcrição. Qual é a sílaba tônica da palavra? Não é a sílaba acentuada. Qual é a sílaba tônica? Toda palavra tem uma sílaba tônica. E a gente identifica essa sílaba tônica com um apóstrofo. Um risquinho, tá? O meu ficou um monte de risco ali, mas é um risquinho, o apóstrofo. Ok? Se quisermos, podemos separar as sílabas por ponto. É produtivo essa transcrição. E não podemos esquecer de identificar se, no caso, a última sílaba não for tônica, ó, ali não é uma letra U, né? É um fonema de U em posição final ali que não é tônico. Tá? É um som mais fraco, porque ninguém fala gatu, né? Nós falamos gato. E a transcrição fonética, ou mesmo o, né? Poderia ser gato. Eu coloquei gato ali porque a gente pronuncia gato. E a fonética, na fonética, nós transcrevemos as palavras como elas são pronunciadas. Ah, mas eu falo gato. Ok, se você fala gato, a transcrição não pode ser dessa. Precisa ser, né, um som de O, certo? Então, na transcrição fonética, nós transcrevemos de acordo com o som que foi produzido. Se eu falei gato, é diferente de gato. Gato, gato, né? E em posição final, quando não é tônica, a gente troca muito o som de O por U. E eu não estou falando eu, André Williams, estou falando todos os falantes do português, né, brasileiro, a maioria, né? Algumas regiões enfatizam mais esses sons finais de acordo com as letras, né? Ou seja, o O neste caso. Mas quando é O e quando é E, geralmente a pronúncia do brasileiro final é trocar esse som de O por U e trocar o som de E por I. Peixe, peixe, né? Esse som final deveria ser E, peixe, né? A gente troca muito, ok? Então, transcrição fonética sempre entre colchetes, sempre identifica a sílaba tônica com apóstrofe e é realizada de acordo com o som. Se a pronúncia é gato, som de U. Se a pronúncia é gato, som de O. Ok? E aí a gente vai perceber o seguinte, a gente começa a ver, né, que falta correspondência entre os sons e letras. E na escola a professora ensina para o aluno, C de cavalo, C de cavalo, C de cavalo?
Percebe como não há uma correspondência C? Não é cavalo, né? O som da letra é C e a palavra é cavalo. C de cebola. Mas C de cavalo, né? Nos deixa claro ali que não há correspondência da letra C com o som. Claro que em alguns casos o C terá esse som de S, que é o som de S, certo? S. Mas em outros casos ele vai ter o som de Q, né? Que é o caso aqui de cavalo, casa, caneta. Então, o som de C, ele vai ter tanto um som de S, né, quanto um som de K. Esse aparece para vocês, né? Então, são dois sons diferentes. Eu coloquei maiúsculo aí só para enfatizar, mas na transcrição fonética a gente usa letras minúsculas, tá? Vejam os exemplos que nós temos ali, né? Para mostrar que muitas vezes a correspondência entre as letras e os sons não é perfeita. Táxi, táxi, né? Tem um som de K, tem um som de S ali, né? Xi, xi. Mas olha como é diferente em uma palavra como xícara. Não é xícara, né? É xícara. Então, o som de X, a letra X, ela tem alguns sons possíveis, né? Como o som de xi em táxi, sh, que é o mesmo som de S, né? De xícara, e mesmo um som de Z, exato. Então, olha, o X, a letra X, né? Tem esses sons aqui, ó. Xi, sh, sh, de xícara, né? E o som de Z também. E olha só, esse segundo fonema, que é o de xícara, X, ele é como se fosse um S bem comprido, tá? Isso aqui é o fonema de X. Então, na hora de transcrever xícara, percebam ali, esse fonema aqui é um S bem longo, né? Começa lá em cima e vai até lá embaixo. Não é bem um S, tá, pessoal? Estou falando do S aqui mais para a gente entender, fazer alguma relação, mas é um som de sh. Então, qualquer som de sh precisa ter esse sinal aqui para identificar, ok? Por quê? Porque na transcrição fonética, quando nós fizermos isso aqui, na transcrição fonética, esse não é o som de X, até porque acabamos de ver que o som de X pode ser variado, né? Esse é o som de R, um R específico, o R de Belo Horizonte, que é o R aqui de baixo, parecido com o R francês. Não é bem o R francês, que é um outro R, mas é um som glotal, tá? Por exemplo, é o som de carro, esse R de carro que a gente pronuncia, né? Carro. Tá? Esse é o fonema de R para este caso. Então, muita atenção, porque o X tem algumas possibilidades, logo não vai ter um fonema X. E olha que interessante, porque às vezes, né, num som como o de cidade, cidade, todo mundo percebe ali o C com som de S, né? Então, na transcrição, olha como é. É um som de S, né? A gente representa o fonema de acordo com o som, e não de acordo com a letra. Fonema é uma coisa, letra é outra. E é claro que nós vamos ter mais fonemas do que letras, porque estamos vendo aqui que, em muitos casos, não há correspondência entre sons e letras. Não é o caso de todos, em todas as letras. O P não tem duas pronúncias distintas. O D tem, né? O D pode ser pronunciado tanto quanto um som de D mesmo, né, em dado, quanto um som de em dia, né? Alguns, aqui onde eu moro, nós pronunciamos dia, mas no Nordeste a pronúncia é dia, né? E da mesma forma, todo os brasileiros produzem o som de D
antes de A, com, como eu reproduzi aqui, né? Esse som de D apenas, dado. Ninguém diz diado, né? Como se diz dia, né? Dia, diado. Ninguém diz diado. Então, o som de D, ele tem variantes possíveis, e nós estamos tratando aqui das pronúncias. Perceba que eu não estou falando o que é certo, o que é errado, porque isso não interessa à fonética, né? Pelo menos não para essa transcrição que estamos fazendo. O que interessa aqui é como se pronuncia. Se alguém faz uma pronúncia como dia, nós vamos reproduzir esse fonema aqui, que é o som de di, né? Se a pessoa pronuncia dia, nós vamos reproduzir o fonema de D em uma transcrição fonética. A transcrição fonética, ela sempre respeita o som que está sendo transcrito. Ok? Olha só, aqui nós vimos que falta correspondência entre letras e sons, por quê? Para algumas letras há mais de um som. Ok? E temos também uma outra questão, que são os casos de um mesmo som com letras diferentes. Um mesmo som pode, então, representar sons muito diferentes, né? Olha o caso da letra S, por exemplo. Um som de S representado tanto por uma letra S, né, que é natural, por uma letra C e também pelo cedilha. E aí a gente vai ter alguns problemas em fase de alfabetização, que é a troca desses sons, né? Por quê? Olha só, a letra S tem a mesmíssima pronúncia nesses três casos, né? Na escrita com S, na escrita com C e na escrita com cedilha. Sapo, cima, ação. É sempre um S, né? Então, o fonema, que é esse S, ele tem o mesmíssimo som para letras diferentes. Então, nós acabamos de ver uma letra com vários sons, né? E agora, uma mesma letra, o mesmo som de uma letra, né? O mesmo som para letras diferentes. Aqui, ó, só para voltar, a gente tinha a mesma letra, né? O som de X com vários sons. Milena, tem uma aluna perguntando de intérprete na sala. Você consegue responder para ela ali no chat? Ok. Obrigado. Então, nós temos aqui o mesmo som a partir de letras diferentes, né? Que é uma outra caracterização. Aliás, aproveitando da aluna surda que comentou ali na sala, nós temos, pessoal, os mesmos parâmetros, claro, considerando a Libras, né, para análise de fonética e fonologia. Então, é possível também fazer fonética e fonologia a partir da Libras, que é a língua brasileira de sinais. Olha lá, o som de sh, né? Esse som de sh, ele aparece tanto para escritas com CH quanto para escritas com X. Então, um mesmo som para letras diferentes. O som de Q, mesma coisa, né? Igual o quadrinho que eu coloquei lá atrás. C de cavalo. É K de cavalo, né? Para fonética, porque o som é K. O som não é C neste caso. Então, para carta, para quilo e para quente, são letras diferentes para o mesmo som, que é o som de K. Tá? E o som de Z, né? Que já vimos lá, pode ser a partir do X, o Z também, claro, e o S. Então, Z, X e S produzem, não é sempre, sons diferentes, o mesmo som, tá? Isso não acontece sempre. Agora, temos também a questão das vogais, né? É claro que na escrita, nós temos a distinção, em alguns casos, né? Quando há acentuação, percebemos bem essa distinção, mas em relação aos fonemas, nós temos o fonema E e o fonema E. Olha como é diferente, né? Na hora de transcrever, o fonema E é diferente do fonema E.
E a mesma coisa acontece para o O e o O. O O e o O, a letra é a mesma, né? Mas a pronúncia é diferente. Um é semi-fechado, o outro é semi-aberto, enfim, né? Às vezes aparece marcado com acentuação na escrita, às vezes não, né? Uma palavra como povos, olha como esse O aqui, ele não tem acentuação, mas é grafado de maneira da mesma forma, né? Que um O que não é exatamente como o segundo O, e aqui a gente tem uma letra O e o outro O é um outro fonema. São fonemas diferentes para a mesma letra, né? Em alguns casos, claro, o O é marcado por acentuação, né? Em pó. E aí, essa transcrição fica mais clara, né? Mas em outros casos não há o acento gráfico. Mas todos percebemos ali a distinção. Alguém colocou aqui no chat que eu não consegui ver. Gostaria de ter acesso ao material de apoio. A Milena já te responde, que já está disponível, tá? O material de apoio. Continuando, a mesma letra, sons diferentes. Já vimos, né? Alguns casos ali. Como, por exemplo, o S, né? O som de S, a letra S, ela pode ser pronunciada com S ou com Z. Olha a diferença entre sapo e casa, né? Ambas escritas com SZ. A letra G, como eu já mostrei para vocês, às vezes é pronunciada como G de gato ou G, e aí é importante observar a diferença entre este fonema, que é o de G, e este fonema, que é o de G, ok? E o X, já vimos também lá atrás, né? E essa letra ela pode ser pronunciada como si, como sh, e também como z, né? Que é o caso lá de exato. Então vejam, né, pessoal, como é muito rica. Foi muito rico o nosso quadro de sons, né, do português, é muito maior do que a quantidade de letras que nós temos no alfabeto. Então, letras, nós temos uma quantidade muito menor de letras do que de sons, tá? E aí, nós vamos partir para o IPA. Por quê? Eu fui mostrando várias transcrições para vocês aqui, fazendo algumas distinções entre a forma como a gente transcreve um som, por exemplo, o O e o O, para distinguir, porque são dois sons distintos, né? A forma como nós transcrevemos um T de tatu e um T de tia, né? São maneiras diferentes de transcrever. E de onde vem isso? Vem do IPA, do Alfabeto Fonético Internacional. Vou dar um zoom aqui. Do que tem lá na apostila de vocês, tá? Copiei essa tabela aqui, exatamente como ela aparece lá. Alfabeto Fonético Internacional, revisada em 2016. O que nós temos aqui? Bem, percebam que há uma especificação das consoantes, né? Todas as possibilidades. Então, vejam que aqui há vários sinais. Esse é o máximo que eu consigo aumentar aqui. Vários sinais que identificam os sons. Na transcrição fonética, nós transcrevemos os sons como eles são realizados. Então, o IPA vem do inglês, tá? International Phonetic Alphabet. Por isso, essa sigla, ela é um sistema internacional de símbolos. Então, cada fonema é um símbolo, criado para quê? Para representar os sons da fala, de qualquer língua do mundo. É a proposta, pelo menos, tá? Ele foi desenvolvido para tentar resolver um problema que já existia, que é a falta de
que se percebe há anos, né, a existência, essa falta de correspondência direta entre sons e letras. Se fosse só alfabeto, seria muito mais fácil, mas não é, né? As línguas têm essa característica de, às vezes, pronunciar. Quem aqui é do francês, por exemplo, sabe a distinção entre um som de U e um som de I, né? E a importância disso na pronúncia. Quem é do inglês sabe a importância de se pronunciar adequadamente um som de TH, que é diferente de um som de T, né? Então, o IPA, ele está aqui justamente para, como ele é um sistema internacional de símbolos, representar os sons da fala de qualquer língua. Então, tem tudo aqui. Não se assustem com isso aqui, porque a maior parte das coisas nós já vimos. Por exemplo, olha ali do lado aquele esquema que é relacionado às vogais, né? Como é qualquer língua do mundo, tem alguns fonemas aqui que não são da nossa língua, não são do português, são de outras línguas. Tá? Dificulta um pouco mais a leitura desse esquema. Mas, enfim, é um quadro que se presta a juntar ali todos os símbolos possíveis. Isso aqui é muito legal, pessoal, porque se você se apropria disso aqui, quando você vai, abre um dicionário, ou mesmo um material que tem transcrições fonéticas, depois vou mostrar para vocês em uma próxima aula, a gente abre o dicionário e consegue pronunciar a palavra se a gente reconhece esses símbolos, né? Se a gente abre um dicionário e vê lá uma palavra escrita transcrita dessa forma aqui, a gente sabe que a pronúncia dessa palavra é pé e não p, porque há o símbolo do som de p e o símbolo do som de e, certo? Então, reconhecer esses símbolos aqui é importantíssimo para quem aprende línguas, para quem ensina línguas, porque é a partir dos sons que a gente produz qualquer tipo de palavras, e não a partir das letras. Letra é uma questão relacionada ao alfabeto, à convenção, né, de determinada língua, que limita ali uma quantidade de letras possíveis, mas os sons vão muito além dessa quantidade de letras, como já vimos, né? Então, o que a Silva, que é a autora do livro de vocês, nos diz é que o IPA, ele se presta, né, a, a isso, fazer um retrato. Bem, percebam que essa classificação é de 2016, né? Um retrato até 2016, neste caso, porque vocês devem imaginar o tamanho da questão, do problema que é atualizar um material como esse, né? Ele não transcreve letras, ele transcreve sons. Por isso que tem uma quantidade significativa de símbolos muito maior do que letras, se a gente compara com o nosso, as letras do português, por exemplo, né? Cada símbolo do IPA corresponde a um som específico e não uma letra. Às vezes pode até ter correspondência, como é o caso de P, né? No português, mas não sei se em todas as línguas o P tem só essa pronúncia. Às vezes em outra língua pode ter outra e vai aparecer ali, né? No português, ok. Mas nem sempre há essa correspondência. Uma letra como S vai ter vários sons. Uma letra como Z vai ter vários sons. As vogais O e E tem dois sons possíveis. Então, lembrem-se que o IPA, ele não transcreve letras, transcreve sons. A transcrição fonética é sempre feita entre colchetes, já falei, né? E claro que a proposta de um material como esse é eliminar ambiguidades relacionadas à ortografia oficial, registrar com exatidão como se pronuncia. Então, se eu tenho um bom dicionário, o dicionário vai me dizer exatamente como é a pronúncia. E eu preciso reconhecer esses fonemas, né? E para padronizar a representação dos sons. Bem, a minha proposta é que a gente comece a fazer alguma transcrição fonética. Então, temos que lembrar sempre que a transcrição fonética é realizada entre colchetes e nós marcamos com apóstrofo, que é aquele símbolo ali. A gente não usa em língua portuguesa, mas usamos em outras, como a língua inglesa, né? Para marcar a sílaba tônica, ok? Antes da gente ir para a palavra, podemos pensar nessas atividades aqui, que eu vou deixar para vocês. Transcrição fonética das vogais. A letra A, ela é oral. Como é a transcrição da letra A oral? Assim. Como é a transcrição da letra A nasal?
Assim. Como é a transcrição da letra A semivogal? Vamos pensar na semivogal. O A ele nunca é semivogal. Mas vamos pensar aqui naquelas pronúncias mais fracas. Como que a gente transcreve? É a mesma letra A, só que ela aparece de ponta cabeça. Isso aqui quer dizer, essa pronúncia de A aparece em posição final de sílaba e ela é uma pronúncia fraca, como em cama, em que o ma é pronunciado diferente, ou pata, né, para a gente usar dois sons orais. Olha só, uma palavra como pata, nós pronunciamos pata, e não patá. Não é patá, a patá do cachorro, é a pata do cachorro. Então, esse segundo A ele é mais fraco, a gente transcreve ele dessa forma, ok? E o som de U? U, som oral, som nasal, né? Uma palavra como tumba, por exemplo, que é escrito assim, a transcrição vai considerar o U e o M como um som nasal, no caso U, né? Será transcrito dessa maneira aqui, ó, tum, semivogal, aí o U sim, né? Como que é transcrito? Então percebam que aqui a questão é como que a gente, quais são os símbolos para a transcrição do oral, do nasal e do semivogal quando for o caso. Ok? Já adianto para vocês que não tem. A gente não preenche esses dois casos aqui. Só o A, o I e o U, que é pronunciado de uma maneira mais fraca no final de sílaba. O E não, a não ser que a pronúncia seja de I. Né? E o O também não, a não ser que a pronúncia seja de U. Menino. A gente pronuncia esse O final como U, né? Aí sim passa para esse som que se assemelha a semivogal. Ok? É isso. Querem me fazer alguma pergunta? Vou deixar essa atividade aqui para a gente completar no início da próxima aula. Tá? Algumas questões também para a gente refletir. No alfabeto da língua portuguesa temos quantas vogais? Alfabeto. A, I, O. Né? A quantidade de vogais no alfabeto de sons vocálicos são correspondentes? Por quê? Né? Quantos são os sons vocálicos nasais? E quantos são os sons vocálicos, não coloquei aqui, mas os orais também, né? Quantos sons vocálicos temos em português? Esse último aqui. Os orais. Quantos temos em português? A, I, o, U, tem o E também, tem o O também, né? Então, para a gente pensar nessa questão da correspondência. E depois, a mesma coisa lá das orais, nós temos aqui a transcrição dos fonemas consonantais, né? B, como que a gente transcreve? Assim. E o C? O C tem mais de uma possibilidade. Quais são as possibilidades? Né? O C, ele pode ser pronunciado tanto como S, olha o C de cebola, por exemplo, né? Como o C de cavalo, que é um som de K. Então, na transcrição, nós fazemos essa transcrição de maneira diferente. Okay? Na próxima aula, a gente começa, então, fazendo essas atividades, que já nos leva para a transcrição das palavras. Ok? E eu retomo aqui. Vamos partir dos símbolos do IPA. Então, essa tabelinha aqui que vocês vão preencher, ela é importante para que vocês tenham ali um exemplo, né? De quais são os sons possíveis para cada letra nessa transcrição. Ok? Querem me perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat que passou. Milena já resolveu tudo, né, Milena? Aliás, agradeço sempre a presença da Milena aqui. Essa falta de correspondência não teria a ver com a etimologia das palavras, que podem ser, por exemplo, do latim, tem tudo a ver, tá? Tem tudo a ver. E, por exemplo, a palavra cellum do latim, que significa céu em português, e se pronuncia caelum, cellum, tem tudo a ver com a etimologia, sim. Tá? Aliás, a etimologia das palavras explica muita coisa, né? Não só a pronúncia, mas também a formação, o significado dessas palavras e a formação delas em português, né? E entender como essas palavras
se modificaram, ajuda bastante a gente a entender morfologia, entender fonética, ok? É um apontamento muito interessante esse seu aqui. Não avanço para isso, porque o próprio material também não avança, tá? E aqui nós estamos trabalhando com algumas características iniciais de fonética, tá? Que é o reconhecimento dos sons e as transcrições. No mural de avisos. Acho que é só isso. Mais alguma coisa, pessoal? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Essa é uma atividade fácil, né? Para vocês fazerem ali. Está no slide, tá? Não deixei um material separado dessa vez para, na minha perspectiva, facilitar. Mas depois a gente conversa na próxima aula para ver se isso realmente é mais fácil do que deixar em arquivo separado. Ok? E aí nós fazemos essas atividades no começo da próxima aula para irmos colocando a mão na massa e percebendo as dificuldades, né, em termos de transcrição, ok? Aqui são só os sons, mas ali na frente nós avançamos para as palavras, que é a atividade 3, né, para conseguir transcrever ali uma palavra inteira como pata, né? E aí a gente tem que começar a colocar em funcionamento tudo isso que vimos. Tudo bem? Bem, se não temos nenhuma questão, eu finalizo então a nossa aula. Obrigado mais uma vez. A gente se vê semana que vem, na terça-feira, no mesmo horário. Um grande abraço, pessoal, e até mais. Obrigado pela presença de todos. Milena, também obrigado pela presença e Eu pelo que agradeço, auxílio. professor.